Tua glória nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcelo, venha cá, querido, compartilha com a gente o que o Senhor pôs no teu coração. Você então, se puder, não vá embora, fique direto, fique conosco à tarde, venha na reunião no final da tardinha à noite, venha amanhã, venha terça, faça parte do que nós estamos vivendo aqui no Flame com os nossos jovens. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu queria orar mais uma vez. Santo Deus, a sua presença é tão real e a gente foi inundado, visitado pela presença, pela pessoa do Espírito Santo. E te agradeço, Deus, porque quando a gente sobe aqui, a gente sobe com temor e tremor. Mas quando há um ambiente preparado, como é o que aconteceu, o Senhor nos dá a sua graça, para que o recado que o Senhor trouxe para o pregador seja ministrado no fluir do Espírito Santo, em unidade, com o mesmo propósito. E por isso eu quero orar, Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, como falou com o meu, e me use, apesar de mim, para a sua honra e glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu dei um pouquinho de trabalho para alguns irmãos, para prepararem o som ali para o teclado, para depois da palavra eu poder ministrar um louvor, porque ouvindo a palavra do pastor Gil ontem pela manhã e depois o subirá à noite, e vendo o que Deus também falou comigo, o Senhor faz essas coisas, né? Ele faz esse elo, Ele faz essas ligações como obra do Espírito Santo. Então, quem ouviu as palavras de ontem vai entender como o Senhor completa, como o Senhor vai trabalhando de maneira muito coesa nas ministrações. E quero nessa manhã então falar com vocês sobre o Flame, sobre a chama do Espírito Santo, sobre o fogo do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre a unção do Espírito Santo, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo, sobre anelarmos, desejarmos, clamarmos e orarmos pelas ações do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas até que chegue neste ponto, eu vou percorrer alguns caminhos iniciais e talvez no meio deles você se pergunte, mas não era sobre o Espírito Santo? Mas me acompanhe, por favor, que vai chegar um momento em que esses caminhos introdutórios vão se encontrar com o tema principal da mensagem, o doce Espírito Santo, amém? E peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, de acordo com os registros de Mateus, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, quando o Senhor Jesus nos traz um ensino acerca da oração. Mateus capítulo 7, versos 7 a 11. Então o Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta abre.
E a partir daqui, nos versos 9, 10 e 11, o Senhor Jesus, que é o mestre dos mestres, faz uma analogia muito brilhante e nos coloca na cena, na condição de pais, porque ele diz: qual dentre vós, homens, que se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, se pedisse peixe, lhe daria uma serpente? E Jesus então conclui a lição dizendo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial boas coisas dará aos que lhe pedirem. Antes de me firmar nesse texto, eu queria passear um pouquinho pelas Escrituras Sagradas, para desenvolver um raciocínio e reparti-lo com a igreja. E começo por um texto que gosto muito e que está em João capítulo 15, verso 7, quando Jesus também nos ensina sobre a oração. E ele diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Eu vou repetir: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Notem que o Senhor Jesus estabelece uma condição para que os nossos pedidos sejam atendidos, uma condição para que nossas orações sejam respondidas, e a condição é que permaneçamos nele, e que as suas palavras permaneçam em nós. Agora eu queria destacar que só permanece quem está, só permanece quem é. E para esclarecer esse conceito, eu vou fazer um teatro aqui, vocês vão me entender. Imaginem vocês que Haroldo e Fúvia resolvem fazer uma viagem, uma lua de mel. Estão inclusive conversando, considerando alguns lugares possíveis, passa pela cabeça deles França, Paris, mas eles acabam escolhendo por Itália, Veneza. Passeio nas gôndolas venezianas, algo romântico, e a coisa está muito maravilhosa. Tanto assim, que passados alguns dias, Fúvia vira para Haroldo e diz assim: meu bem, a coisa está tão boa que a gente pode permanecer mais alguns dias aqui? Ora, eles só poderiam permanecer lá, porque lá estavam. Outro exemplo, imaginem vocês que eu tivesse aqui no meio dos jovens do Ruá, um jovem querido missionário, evangelista, servo, mas de Tapetininga. E eu quisesse chegar para ele e falar assim: meu querido, eu queria tanto ter você mais pertinho de mim, da gente, você não quer vir para cá? Ele diria assim: pastor, obrigado, eu até queria, mas eu não posso, porque minha família é de lá, então lá nós vamos permanecer, porque nós somos de lá. Muito bem, voltemos para São Paulo, e voltemos para o campo espiritual, e para João 15, 7. Então nós entendemos que só permanece quem está, só permanece quem é. Mas do ponto de vista espiritual, quem é o quê? Criatura, criação? Não. Quem é filho de Deus? João 1,12. Quem é salvo em Cristo Jesus? Romanos 10, 9 e 10. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando Paulo traz esse ensino em Romanos 10, 9 e 10, dizendo: porque se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor, e com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, diante disso, eu queria abrir um parênteses e falar com 3 possíveis públicos que estão aqui me ouvindo ou me acompanhando pela internet, e me apropriar de um ensino de Apocalipse capítulo 3, quando a Bíblia fala sobre o quente, o morno e o frio. E o primeiro público para quem eu queria falar é para você que é de Jesus, para você que é salvo em Jesus, para você que está em Cristo.
Aliás, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 15, verso 7, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vejam que aqui a palavra fala sobre um processo de transformação que foi proporcionado pelo Espírito Santo. Então, para você que está em Cristo, eu digo, permaneça, porque não há lugar melhor para você estar do que com o nosso Salvador. O salmista diz no Salmo 27, verso 4, um desejo, um anseio eu manifestei ao Senhor, e a sua realização eu buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua glória, a sua face, e buscar a sua orientação, a sua direção no seu santo templo. Então, querido, querida, você está no melhor lugar que poderia estar, para permanecer. E eu digo que você permaneça e que você persevere, porque o inimigo diz, desista. E eu digo que você permaneça e persevere, especialmente porque o mundo, e aqui pensando em jovens, faz convites para dizer, vem, experimenta, passa um tempo aqui, depois você volta. E eu digo o seguinte, é sofisma, é engano, é mentira, é engodo do diabo. É roubo, porque o melhor lugar para você estar e permanecer é nos braços do Senhor Jesus. Mas quero também falar para um segundo público, porque é possível que nós tenhamos aqui pessoas que aqui estão, mas não necessariamente estão em Jesus. Pessoas que vêm aqui, mas não necessariamente são de Cristo. Porque é possível que nós tenhamos pessoas que vêm, e que vêm semanalmente, e que vêm religiosamente, mas não estão firmados em Cristo e sim na religião. E queridos, essas pessoas infelizmente estão muito mais voltadas para a aparência do que para a essência do Evangelho, para a forma do que com o conteúdo. E esse lugar é um lugar tão perigoso e sombrio e tenebroso, por isso digo que você não permaneça, ou que essas pessoas não permaneçam nesse lugar, porque a religião por si só é morta, a vida é em Jesus. E é um lugar perigoso porque diz a Bíblia que o Senhor vomitará os mornos. Mas Jesus tinha os religiosos no seu tempo. Em Mateus 7, um pouco depois do texto que abria a mensagem, Jesus fala sobre os últimos tempos e diz que naquele dia, muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome profetizei. E Jesus vira para eles e diz assim, apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, porque nunca os conheci. E se eu fosse contextualizar para os nossos tempos, você não os veria dizendo assim, em teu nome eu limpei o banheiro, em teu nome eu dei uma oferta anônima, em teu nome eu cheguei uma hora antes para interceder, eu e o Senhor na sala e discretamente saí. Porque você sabe quem está pregando, mas você não sabe quem arrumou as cadeiras para você sentar hoje. E a pessoa que está nesse lugar de religião, ela preza muito mais pelo barulho do que pelo bastidor. E eu digo então, querido e querida, aqueles que estão nesse lugar, que não permaneçam nesse lugar, mas que venham para um lugar de quebrantamento, de arrependimento e de salvação. E por fim eu queria falar com você que talvez tenha entrado aqui porque viu a chamada do Flame, porque está de passagem ou porque nos acompanha na internet e casualmente chegou até nós, esse casualmente é entre aspas, porque o Senhor está no controle, e eu digo para você o seguinte, se você ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus, para recebê-lo como seu Senhor e Salvador, não fique nesse lugar. Veja que não estou te convidando para o ministério Alfa e Ômega. A palavra de Deus diz em João 14,6, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então o convite é para você sair desse lugar, porque Deus não te criou para ser criação, mas para você ser filho de Deus. Eu fecho esse parênteses e volto para João 15:7, para justificar por que eu estou insistindo tanto com o permanecer em Cristo. Porque João 15:7 é um texto que fala sobre relacionamento, sobre comunhão e sobre para quem o Senhor responde às orações. E se eu pudesse dividir esse texto em duas partes, ele ficaria assim dividido. Primeira parte: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Segunda parte: pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Olha que interessante, é muito natural de nós, a nossa tendência é querer vir logo para essa parte aqui, sem prestar atenção na primeira. Porque aqui fala sobre orações respondidas e não tem nenhum problema nisso. Porque é importante que as nossas orações sejam atendidas. Porque aqui traz consolo, conforto, fé, esperança, refrigério, ânimo. Aqui estão as bênçãos. Mas é aqui o lugar de plenitude, de satisfação, de realização plena. É aqui que nós vamos ser prósperos, bem-aventurados, bem-sucedidos, alegres, por permanecermos no Senhor e as palavras dele permanecerem em nós. Isso traz vida, porque a palavra sendo vivida, e é como dizer que a gente nem precisaria dessa parte aqui. Nós temos pela graça do Senhor, mas é aqui que a gente tem que desejar ardentemente. Bom, então, se entendemos que estando alicerçados em Jesus, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Sim? Não. Mas como assim? Você começou a mensagem lendo Mateus 7:7, 7:8, pedi, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta abre. E com base numa visão parcial desse entendimento do ensino do Senhor Jesus, o irmão vai lá e pede em oração por um carro zero, o carro zero não vem, e o irmão fica frustrado, decepcionado, bravo, aborrecido com o Senhor. Olha o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que já recebemos, já fomos atendidos nos pedidos que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Desculpe. Tá bom. E então, eu vou repetir, mas eu vou dar uma ênfase importante. 1 João 5, 14 e 15, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E por que nós temos que ter critérios para orar? Porque a gente não sabe pedir. Paulo fala isso em Romanos 8, 26, que nós não sabemos nem orar como convém, porque nós pedimos mal. Tiago capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os próprios deleites e com os próprios prazeres. E quais então devem ser os parâmetros para a gente orar adequadamente? O primeiro deles, a palavra, claro, é o nosso manual. Mas e se ainda assim restar alguma dúvida, porque eu concordo com você. Na Bíblia você não vai ter informação se você vai para Campinas pela Anguera ou pela Bandeirantes. A Bíblia diz também que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, um aconselhamento pastoral, uma orientação pastoral. Marcelo, mas e tem algum indicativo que a gente está indo no caminho certo? Sim. A paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e é um demonstrativo do Senhor para dizer assim, filho, você está indo na direção certa. Mas e como fazer para não errar mesmo? Aí só pedindo pelo Espírito Santo. E aqui os dois pontos se encontram. Aqueles caminhos introdutórios com o tema principal da mensagem, que é o Espírito Santo. Queridos, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, é muito maravilhoso
fazer uma análise dos textos paralelos, porque eles se complementam, eles se completam, eles se fortalecem. De forma que quando a gente vai para a narrativa de Lucas, a respeito daquele texto que abria a mensagem, em Mateus 7,7 em diante, em Lucas capítulo 11, versos 9 a 13, olha o que está escrito na Bíblia, de acordo com a ótica de Lucas, para aquela cena. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, porque o que bate, a porta abre, porque o que busca, encontra. Qual dentre vós, homens, que se o filho lhe pedir pão, lhe daria uma pedra, se pedir peixe, lhe daria uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, falíveis, falhos, imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, dará aos que lhe pedirem. Interessante, Mateus fala sobre pedirmos boas coisas, Lucas fala sobre pedirmos o Espírito Santo, e eu digo que o Espírito Santo é a melhor das. Vamos orar. Você está comigo? Amém? E começo pelo fruto do Espírito, que Paulo nos ensina lá em Gálatas 5, 22 e 23, como um combate às obras da carne. E o fruto do Espírito, querido, é uma marca que todo cristão deveria ter, que propaga a sua fé pelo seu coração e pelos seus atos. É um atestado que nós somos crentes verdadeiros, que não estamos brincando de ser crentes. E claro que aqui no ambiente de adoração, é mais fácil a gente manifestar o fruto do Espírito. E vejam que eu falei no ambiente de adoração, porque no relacionamento até aqui, também já há um desafio, pessoas. Mas nós vamos revelar realmente, se temos o fruto do Espírito, sob pressão, sob oposição, em opressão, no nosso Instagram, no trânsito em São Paulo, jogando futebol com os amigos ou entre irmãos. E como o Evangelho do Senhor Jesus é sempre com vistas ao outro, olha que interessante, o fruto do Espírito te abençoa, mas abençoa o outro ao mesmo tempo. Vamos pensar juntos. Se você conhece alguém que tem assim uma porção da alegria do fruto do Espírito, não sei se vocês conhecem alguém assim, que tem uma marca registrada, alguém como a Fúvia, como isso é bênção na vida dela? Ela vive bem, ela vive leve, ela vive de maneira plena, de maneira intensa, ela devolve para os problemas do mundo a alegria que vem do Senhor. Não quer dizer que não os tenha, mas que a alegria do Senhor é com ela. Eu tenho um amigo que também é pastor Haroldo, e no trabalho, ele dizia que algumas pessoas reclamavam e diziam assim: olha, ninguém é obrigado a conviver com o seu bom humor logo cedo. Alegria, fruto do Espírito, incomoda as pessoas. Mas, como que isso afeta o outro? Do mesmo jeito que alguém não consegue ficar próximo de um sujeito que fique para baixo, ó céus, ó vida, alguém que tem essa marca da alegria, atrai pessoas para si, as pessoas querem ficar perto, querem ficar próximas. Sabe o que é isso? Porta de evangelismo. Mas como é que você é assim? É Jesus. A paz, mesma coisa. As pessoas estão em conflito, preocupadas com o emprego, economia nacional, e estão vendo essa pessoa que está em paz, quer dizer, não tem ansiedade, está segura em Jesus. Isso desperta um sentimento, as pessoas ficam intrigadas. Mas como é que você está em paz? Você perdeu o emprego, ou você perdeu aquela pessoa da sua família? Porta de evangelismo, é Jesus. Assim acontece com o manso. O manso que, quando todo mundo está em briga, a pessoa que é iracunda, a pessoa que rapidamente está pronta para discutir, o manso está lá de boa, ele está fugindo de confusão, e
Como é bênção na vida dele? É porque o manso é ensinável. Então ele até aprende mais rápido e mais. Mas não só isso. Quando ele recebe uma ofensa do ímpio ou de alguém que o ofendeu, e ele responde com a mansidão que é o fruto do Espírito, diz a Bíblia que amontou uma brasa viva na cabeça da pessoa. A pessoa fala assim, mas como que é isso? Eu fui com grosseria e ele voltou com mansidão. Sabe quem é que as pessoas vão buscar para a hora de um conselho? É esse manso. Provérbios 15:1, a palavra branda desvia o furor. E eu poderia seguir nessa toada com as outras porções do fruto do Espírito, mas o ponto é, o fruto do Espírito é bênção para você. E ele é evangelismo para o ímpio. Amém? A Bíblia está coalhada de exemplos de homens cheios do fruto do Espírito, mas eu queria resgatar a vida de Estevão. E Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, vai falar sobre o início do ministério do diácono, relacionado a serviço, e diz a Bíblia que esses homens tinham que ter alguns predicados para atender a esse chamado. Tinham que ser homens de boa reputação, cheios de fé, de graça, sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Temos vários aqui. Vários. Estevão era um deles. E era pregador da palavra. Diz a Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 8, que Estevão era um homem cheio de graça e poder, e operava prodígios e sinais milagrosos, em nome e na autoridade do Senhor Jesus. O inimigo fica furioso, e ele levanta alguns homens para discutirem com Estevão. E diz a Bíblia em Atos 6:10, que eles não podiam resistir a Estevão, porque não podiam resistir com a sabedoria e o Espírito de Deus sobre a vida dele. O inimigo fica mais furioso, levanta uns homens para subornarem algumas pessoas, para levantarem calúnia contra Estevão. E eles incitam Estevão contra o povo, contra líderes religiosos, contra os mestres da lei, e Estevão vai preso e está lá diante do sinédrio. E ainda nessa cena, diz a Bíblia que mais testemunhas falsas são levantadas pelo diabo. Atos capítulo 6, versículo 15. Todo esse povo olhava fixamente para o rosto de Estevão. E diz a Bíblia que o rosto de Estevão tinha o semblante de um anjo. Porque esse é o semblante do homem e da mulher que tem fruto do Espírito. É um semblante, é um olhar, é um sorriso de alegria, de paz, de consolo, de compaixão, de amor. Capítulo 7, começa com o sumo sacerdote perguntando, Estevão, é verdade isso que estão falando sobre você? Estevão poderia ter saído pela tangente e talvez dado algumas respostas. Não, eu nem sei disso aí que estão falando sobre mim. Ou, não foi bem assim, acho que erraram na interpretação, ou a gente não é feliz em todas as vezes que a gente fala. Não foi isso que ele fez. Diz a Bíblia que ele se posicionou, e ele levanta, e ele prega a palavra, e ele faz um resumo da história bíblica, Velho Testamento, e ele então faz um longo discurso, pregando a palavra. Isso não muda a sua sentença, porque diz a Bíblia que ele vai ser apedrejado. E quando ele está sendo executado, ele faz a seguinte oração: Pai, não lhes imputes este pecado. Sabe quem está assistindo essa cena? Saulo, de Tarso, que 2 capítulos para frente se tornaria Paulo, apóstolo Paulo, que se transformaria no autor do maior número de livros do Novo Testamento. Onde quero chegar com isso? A Bíblia não fala, mas fico eu aqui conjecturando, que quando Paulo está escrevendo Gálatas 5, 22, 23, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para nos ensinar, amor, Estevão,
Paz, Estevão. Gozo, Estevão. Alegria, Estevão. Mansidão, Estevão tinha. Longanimidade, também tinha. Temperança, tinha. Benignidade, bondade. Paulo não era convertido ainda, mas o Senhor tinha um plano tremendo na vida dele. E o que eu quero dizer, querido, é que muitas vezes o fruto do Espírito que você manifestar, mesmo com um ímpio, ainda em processo de transformação, de conversão, ou ainda resistindo ao Evangelho, não importa, esses efeitos não se perdem, porque poderoso é o nosso Deus, que tem propósito para pegar esta cena de você manifestando o fruto do Espírito e fazer brotar lá na frente, como fez com Paulo. Você quer isso para a sua vida, minha amada? Amém, eu também. Mas eu queria também falar sobre outra ação do Espírito Santo pela qual creio que a gente deve orar, que é sobre o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus ressurreto, tendo passado 40 dias aqui na terra, corpo glorificado, prestes a subir aos céus, ele vira para os discípulos e diz: e recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Interessante, poder para quê? Se a gente voltar no tempo, e a gente for lá para Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus convoca os 12, elege os 12, chama os 12 e envia os 12, ele lhes outorga poder para irem pregar, expulsar demônios, libertarem cativos, curar enfermos. E no capítulo 10 de Mateus, versículo 8, ele diz: curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos e expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. Queridos, novamente o Evangelho mostrando que quando a gente pede uma ação do Espírito Santo, a gente não pede para nós, é o outro, porque ao receber poder e manifestar poder, isso vai gerar vida, restauração, transformação, libertação. Querido, Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele e ainda maiores. Então, eu queria só partilhar um testemunho. Quinta-feira próxima, eu vou a uma reunião, porque uma irmãzinha que cuida de 12 ovelhas, comprou uns livros e quer abençoá-las. E há um sentimento unânime entre essas ovelhas, de muita dor na alma. Eu quero ir lá porque a palavra de Deus é transformadora e libertadora. Mas eu quero ir lá movido do poder do Espírito Santo, porque não sou eu, não tenho nada para oferecer, mas o poder do Espírito Santo tem vida para onde tem morte, tem restauração para o cativo, para aquela pessoa que está aprisionada nos seus sentimentos de depressão, é o poder do Espírito Santo. Então, querido e querida, quando o Senhor Jesus renova esta liberação de poder que Ele já tinha dado lá atrás, é como se Ele dissesse assim: olha, eu estou indo, mas o Espírito Santo é com vocês. Você quer esse poder, querido? Amém? Para abençoar quem está lá. Por fim, eu creio que também nós precisamos pedir pela unção do Espírito Santo. E hoje foi um momento muito ungido aqui, como corpo, mas é uma unção individual. Sabe, querido, quando Lucas está lá em Atos capítulo 2, ele vai narrar a descida do Espírito Santo, Pentecoste, dons, línguas, batismo do Espírito, derramar do Espírito, e os cristãos tomados pela presença do Senhor, e ali a Bíblia fala que havia alguns homens que zombavam deles, dizendo que eles estavam embriagados. Estavam assim, embriagados do Espírito Santo. 9 da manhã. E no meio dessa zombaria, Pedro, sempre ele,
se levanta com ousadia, autoridade, poder e prega a palavra. E ele diz que aquelas pessoas precisam ser salvas para não perecer. E ele dá o testemunho pessoal dele. Eu era assim, Jesus me transformou. 3.000 vidas são ganhas. E Atos tem muitas histórias de homens cheios da unção do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria trazer destaque a uma história em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão presos. E queria trazer o contexto que os leva para a prisão. Havia naquela época uma mulher que era possuída de um espírito de adivinhação. E as pessoas contratavam essa mulher para adivinhar. E isso gerava lucro para os senhores dela. Ela era escrava disso, escrava deles e daquele pecado. Até um dia que Paulo esbarra com eles, entra na cena. E ele repreende aquele espírito imundo e acaba com aquilo. E aqueles senhores, vendo que iam perder o lucro deles, arrastam Paulo e Silas para as autoridades e dizem que eles estão perturbando aquela cidade. E logo a multidão os cerca e eles são açoitados com varas e são espancados e jogados na prisão. Prisão de segurança máxima, Alcatraz. Agora eu preciso que você me ajude a lembrar o que a Bíblia fala depois desse acontecimento, porque pode ser que eu me perca aqui nas lembranças. Eu não sei se Silas, nesse momento, ele vira para Paulo e fala assim: meu, você foi se intrometer naquele negócio, se você não tivesse feito nada disso, nós estávamos lá fora soltos. Mas acho que não foi isso que a Bíblia fala, não. Talvez Paulo dizendo assim: puxa vida, eu fui fazer o que Jesus faria e estou aqui, preso. E começar a murmurar. Não é isso que a Bíblia fala. Atos capítulo 16, versos 25 em diante, eu queria ler o 26 em diante com você, porque no 25, a palavra de Deus fala que o ambiente da prisão, perto de meia-noite, era um ambiente como esse que nós vivemos há pouco, de oração, louvor, adoração, unção, que quebra o jugo, que liberta as correntes, as prisões, os grilhões. E os presos ouvindo esse testemunho. Aqui, Paulo e Silas não estavam na autoridade do Senhor Jesus, expulsando demônios. Eles não estavam na autoridade do Senhor Jesus pregando. Aqui foi a unção do louvor deles, que faz o seguinte acontecer. Versículo 26 em diante. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos tivessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não faz isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhe: Senhor, o que preciso fazer para ser salvo? Senhores, Paulo e Silas. E eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministravam a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou uma mesa farta. Lembrei do Salmo 23. E com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Unção do Senhor. Você quer isso na sua vida, minha amada? Eu também. Eu queria concluir
voltando para o texto que abria a mensagem, mas na versão de Lucas. Já na parte final, quando Jesus diz: quanto mais vós, sendo maus, se pedirdes para o Pai Celestial o Espírito Santo, Ele lhes dará. E eu quero dividir este momento de conclusão em 2 atos, para dizer o seguinte: que quando nós oramos pelo Espírito Santo nas nossas vidas, com essas atribuições, com essas ações e com o ministério do Espírito Santo, a nossa oração e a dele serão uma só. A nossa oração se mistura com a oração do Espírito Santo, ou seja, quando nós viermos a pedir, nós sabemos que nós já vamos alcançar porque veio dele. Faz sentido? Amém? Então eu diria que Espírito Santo é a nossa melhor oração. Mas a segunda coisa, ou o segundo ato que eu queria trazer para este processo, para esse momento de conclusão, é dizer o seguinte: que à medida em que nós somos cheios do Espírito Santo, do poder, do fruto e da unção, as portas do inferno são arrebentadas. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é contra essa igreja aqui. Uma igreja forte, uma igreja transformada, derramada, tomada pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser essa igreja, meu querido, minha querida? Amém? Eu queria dizer o seguinte: eu não sei, eu sei que Fúvia fez isso, acho que ontem. Eu queria propor, se você puder, muito bem, se não, não tem problema. Eu vou tentar fazer um louvor, mas eu queria te convidar a um tempo em que você, de joelhos, se você puder, que você tenha esse momento com o Senhor, porque é um momento de visitação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Querido, quando a gente aplaude ao Senhor, a gente aplaude ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que o Espírito Santo não tenha menos espaço nas nossas vidas. Amém? Eu queria então ministrar um louvor. Se você puder ficar de joelho, é um tempo seu com o nosso querido Deus.
dizer que de mim tens prazer e perfumar todo o teu altar. Poder brilhar por onde eu passar. Me entregarei em tuas mãos e deixarei o teu Espírito me conduzir, me governar e me levar à tua presença. De ti eu quero estar, teu coração eu quero agradar, estar pronto pra te ouvir, dizer, te agradecer, estar limpo pra te ouvir, dizer que de mim tens prazer. Perfumar todo o teu altar, poder brilhar por onde eu passar. Me entregarei em tuas mãos e deixarei o teu Espírito me conduzir e governar e me levar à tua presença. Me entregarei em tuas mãos e deixarei o teu Espírito me conduzir, me governar e me levar à tua presença. Se você pudesse levantar e me ajudar. Comecinho. Perto de ti eu quero estar, teu coração eu quero agradar, estar pronto pra te ouvir e te agradecer, estar limpo pra te ouvir, dizer que de mim tens prazer. E perfumar todo o teu altar, Espírito me conduzir e governar e me levar à tua presença. Me entregarei em tuas mãos e deixarei o teu Espírito me conduzir e governar e me levar à tua presença. Só mais uma vez desde o comecinho. De ti eu quero estar, teu coração eu quero agradar, é obedecer, estar pronto pra te ouvir e te obedecer, estar limpo pra te ouvir, dizer que de mim tens prazer. Perfumar todo o teu altar, poder brilhar por onde eu passar. Os homens, me entregarei, mulheres, me entregarei em tuas mãos e deixarei de todos o teu Espírito me conduzir. Homens,
mulheres, e me levar à tua presença. Homens, me entregarei em tuas mãos, e deixarei todos teu Espírito me conduzir. Homens, mulheres, me governar e me levar todos à tua presença. Glória a Deus, que oração linda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo quanto pedirdes, lhe será realizado. Nós acabamos de orar, foi um pedido. E ele vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Pastora. Pode sentar, querido e querida.